meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e literatura e o assunto deste vídeo é o gênero textual lenda. Espero que vocês gostem, apreciem o conteúdo que aqui será explorado. Bom, as lendas são tipos de narrativas fantasiosas transmitidas pela tradição oral no seio de uma cultura. Elas tentam oferecer explicações plausíveis, e até, em certo ponto, aceitáveis para situações ou fenômenos que não podem ser explicados somente do ponto de vista da racionalidade. Deste modo, elas surgem a partir de boatos, de situações reais, mas passadas de boca em boca, essas situações são acrescidas por outras imaginárias e as lendas vão ganhando então uma vida própria, afastada da realidade. Todos os povos eles possuem lendas que nascem de igual modo da cultura coletiva e se sustentam quase sempre pela oralidade, porque é por meio da significação e da ressignificação que uma lenda vai sobrevivendo e saindo de uma época e chegando a outra. Todos os povos possuem lendas, algumas delas se tornam mundialmente conhecidas. Por exemplo, todos sabem a lenda do Papai Noel, também todos se interessam ou já ouviram lendas acerca dos zumbis, do lobisomem, dos vampiros. Essas lendas, geralmente de origem europeia, acabaram conhecidas no mundo inteiro, muito porque também elas acabaram em algum momento sendo trazidas para o campo da literatura ou mesmo para as telas do cinema. Mas as lendas elas estão presentes em todos os povos e elas podem ser nacionais ou regionais. O Brasil, por exemplo, que é um país de cultura miscigenada, ele é muito rico na produção de lendas. Há lendas nacionais muito conhecidas e que fazem parte do imaginário do brasileiro desde a sua infância. Ou, vocês nunca ouviram falar, por exemplo, na lenda do Saci Pererê, ou do Boitatá, ou a lenda da Iara. Muito conhecidos, porque contados, narrados, pelos mais velhos, e algumas delas também porque já retratadas em séries de TV, em livros infantis, principalmente por Monteiro Lobato, que foi um dos autores mais importantes na transcrição dessas lendas para a literatura. Porém, a produção literária em torno desse gênero é tão rica que mesmo cidades pequenas, municípios, eles possuem as suas próprias lendas. É o caso de Linhares, por exemplo, o município em que vivo, onde trabalho, em escolas de educação pública. Linhares tem as suas próprias lendas, mesmo que seja um município relativamente desconhecido, ou até pequeno em território nacional. Algumas das lendas mais conhecidas do cidadão linharense, e que fizeram e fazem parte da infância e causam interesse inclusive à vida adulta, são a lenda do Caboclo Bernardo, do Zé da Lata, do João da Santa, a lenda da Irene e do Chico Boneco. Todo linharense, alguma vez na vida, já deve ter ouvido algumas dessas histórias. Bom, essas personagens existiram em algum momento da nossa história. Elas se transformaram em lenda por quê? Porque, devido à sua condição, elas acabaram chamando a atenção da população. E em torno dela foram se criando histórias que muitas vezes não convergiam com a realidade, mas faziam um certo sentido para a população. Desse modo, essas personagens elas tiveram a sua história posta na realidade, mas com o falecimento delas, muitas outras histórias acrescidas à história real acabaram criando no imaginário do povo de Linhares uma percepção sobre essas figuras. E elas, mesmo que falecidas na atualidade, elas persistem na memória, a partir de construções do imaginário. Por isso, elas podem ser caracterizadas como lendas. O Caboclo Bernardo, talvez a lenda de Linhares mais conhecida fora de Linhares, ela se construiu a partir de um evento fatídico na região de Regência,
quando um navio acabou encalhando naquela região e o caboclo Bernardo, que era um pescador, um exímio nadador, acabou fazendo parte de uma operação de salvamento de muitos marinheiros que estavam nesse navio, desesperados e à beira da morte. E por esse ato heróico, ele acabou sendo recebido e homenageado pela princesa Isabel na época, retornando depois para a regência, continuando a sua vida, terminando assassinado, como tantos outros linharenses. Mas em torno desse fato que realmente é real, muitas outras histórias foram acrescidas, né? Dando ao caboclo Bernardo habilidades ali que estão além das capacidades humanas, né? De força, de heroísmo, de capacidade de encarar ali os desafios do mar. E ele acabou se tornando, então, a nossa lenda mais popular, né? Principalmente fora da nossa região. Há, inclusive, uma festa em homenagem a ele, que chama muita atenção do município e de locais em torno. Outras lendas mais conhecidas mesmo aqui no município são as lendas do João da Santa, que segundo contam, né, e aí esse segundo contam, né, tem uma relação exatamente com a lenda, porque não há uma precisão naquilo que é narrado sobre ele, e é isso que faz dele, né, uma figura lendária. Segundo dizem, os pais dele morreram na frente dele, num temporal. Uma árvore caiu sobre a casa e ele acabou observando isso. E isso causou nele um trauma, né? E ele passou então a ser uma pessoa assim, com determinadas dificuldades cognitivas por causa disso. Da região em que ele estava, ele acabou imigrando para Linhares, então ele chega depois dessa perda, né, à nossa cidade, e é acolhido por uma família tradicional da região. O que caracterizava o João da Santa é que ele sempre estava andando com uma santa nos braços, né, em qualquer lugar que ele fosse, e daí o nome João da Santa. Também muito religioso, ele estava sempre, quando visto, né, em oração, em situações ali enfim, né, fé. Reza a lenda que ele também adivinhava o dia que chovia, né? Então as pessoas tinham o hábito de pedir a ele, vai chover, não vai chover? E ele falava, vai chover, ou não vai chover. E às vezes ele acertava e às vezes ele errava, né? O que seria uma condição aí natural para qualquer pessoa que dissesse isso, vai chover ou não vai chover. Mas enfim, ele acabou sendo uma figura ali inserida na história de Linhares como uma lenda linharense. Uma outra personagem também foi o Chico Boneco. Segundo dizem, ele era um agricultor, um pequeno agricultor que morou na região de Pontal do Ipiranga. E apesar de nunca ter feito maldade a nenhuma criança que fosse, né, ele tinha uma imagem um pouco assustadora, com grandes unhas, com cabelos um pouco compridos. E ele fazia mesmo um teatro com as crianças tentando assustá-las. Devido à imagem e à postura dele, ele acabava se tornando ali algo que causava medo. Então os pais se apossaram da imagem do Chico Boneco para fazer algumas estratégias com as crianças, né? Ameaçando-as quando elas se negavam a alguma coisa, quando estavam extremamente teimosas. Então, se você não me respeitar, eu chamo Chico Boneco, ou se você não comer o almoço, não comer, enfim, né, não se alimentar corretamente no almoço, eu vou chamar o Chico Boneco. E desse modo as crianças acabaram criando ali um medo por essa figura, a partir daquilo que se contou sobre ela e a partir também de algumas coisas que ela fez ali, né, para assumir essa personagem. Uma outra muito conhecida também é a Irene. A Irene existiu, algumas pessoas com as quais eu convivo me contam que conviveram com ela, né? Ela morreu atropelada, acho que no bairro Araçá ou alguma coisa assim. A Irene, ela era uma moradora de rua, e o que a caracterizava é o fato de ela ser, mesmo que moradora de rua, bastante limpinha, né? Então ela gostava muito de se arrumar, de tomar banhos, de ser asseada. E as pessoas de Linhares acabaram se apegando a ela e permitiam que ela tomasse banhos. Então ela de 3 em 3 dias, pelo menos, tentava conseguir uma casa. E aí ela se maquiava, estava sempre muito arrumada.
E também as lendas foram se construindo ali em torno do universo da infância. Alguns diziam que a Irene não gostava de crianças e assustava-as. Aí já há lendas que dizem o contrário, que as crianças é que jogavam pedras na Irene e a assustavam, né? E há ainda outras lendas que dizem que no enterro da Irene apenas crianças foram, porque Irene era totalmente apegada a elas e vice-versa. Todas essas lendas, elas respeitam, né, aquilo que é do gênero. Elas são produzidas pela comunidade, elas fazem parte de uma memória coletiva, elas se apoiam em fatos da realidade, mas elas são acrescidas com histórias do imaginário. Daqui 50, 100 anos é muito provável que a história de Irene, de Chico Buneco, de João da Santa permaneçam, só que essas histórias estarão diferentes do que contadas hoje, né? Elas já serão acrescidas por tantas outras informações, porque essa é a natureza da lenda, ela se significa e se ressignifica. Nós temos também hoje as lendas urbanas, que são muito populares na internet, e fazem parte ali dessa nova onda, né, de digitalizar, né, as narrativas e geralmente são contadas, são narradas já com imagens, a partir de vídeos, né, e são uma outra perspectiva ali para o gênero. Elas são bastante interessantes quando trabalhadas em sala de aula, porque elas tanto podem desenvolver a questão da interpretação, da leitura, da escrita, mas elas também ligam a criança à sua comunidade, à sua cultura, né, dando à criança um elo identitário. Ao terem acesso às lendas, seja por meio dos avós, dos familiares, dos professores, as crianças compreendem melhor os traços culturais dos quais, né, elas se originam. Eu espero ter atendido aqui aos objetivos do vídeo e que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção.